Olá, eu sou Jaqueline, fisioterapeuta especializada no atendimento de pacientes com linfedema, e hoje nós vamos falar sobre pressoterapia, ou seja, botas e luvas pneumáticas. E esse tema é um tema bastante controverso, porque muita gente indica, muita gente não indica. A pressoterapia é indicada por alguns profissionais e não é indicada por outros. Então vamos saber qual é a verdade sobre pressoterapia. Então, pressoterapia é uma máquina que a gente tem câmeras que se insuflam e desinsuflam, e esse enchimento e esvaziamento dessas câmeras, elas vão promover um movimento no tecido. Então, o que acontece? As câmeras, elas podem ser preenchidas com ar e a gente consegue controlar a pressão desse ar da câmera. E essas câmeras que a gente coloca essa pressão, ela tem que respeitar a fisiologia normal. Então, a gente tem que respeitar as pressões do sistema linfático, as pressões do sistema arteriovenoso. Antigamente, as primeiras botas pneumáticas, elas surgiram na década de 50, ou seja, elas eram bem diferentes do que é hoje. Elas eram uma única vestimenta, uma vestimenta que a gente chamava de monocâmera, ou seja, entrava uma única entrada de ar e toda a pressão era distribuída dentro de uma única câmera, ou seja, por exemplo, o braço ou a perna era uma única câmera. Desse jeito, não tinha gradiente de pressão. Então a pressão às vezes fazia pico de pressão e isso podia fazer com que os vasos até estourassem. Então essas vestimentas, essas máquinas mais antigas, realmente elas eram muito deletérias para o sistema linfático. Na década de 70 surgiram máquinas que já tinham mais câmaras. Então surgiram máquinas que tinham 3 câmaras de ar, só que essas 3 câmaras também eram insufladas com a mesma pressão. Então, apesar de ter uma movimentação do esvaziamento cíclico, era oferecida a mesma pressão dentro da máquina, dentro dessas câmaras. Isso também podia fazer com que esses vasos linfáticos rompessem. Aí a gente teve na década de 90, mais ou menos no ano 2000, que a gente começou a ter as máquinas pneumáticas microprocessadas com gradiente de pressão. O que é isso? Cada célula de ar, ela é enchida com uma pressão diferente, e essa pressão, ela respeita a fisiologia. Então a gente programa na máquina quanto a gente quer de pressão em cada uma dessas câmaras, ou a gente coloca quanto que a gente quer de gradiente de pressão. Então, geralmente a gente coloca uma pressão maior na extremidade e uma pressão menor perto da proximidade do membro. Isso tornou mais seguro. Então, quando a gente faz desse jeito, a gente já não tem mais ruptura de vasos. Por quê? Porque a gente não faz pico de pressão. Então, esses vasos, eles não estouram. E junto a isso, a gente começou a ter evolução também nas vestimentas. Então, se eu tenho, por exemplo, um linfedema de mama e eu sei que eu não tenho mais a região linfática axilar funcionando, se eu colocar uma manga que joga todo o volume do membro nessa região, não vai ser interessante. Por quê? Porque eu posso fazer uma congestão local, inclusive fazer o que a gente chama de anel fibroso, que tanto o líquido que chega aqui e acumula, ele pode endurecer. Só que isso foi corrigido com essas novas vestimentas. Então hoje a gente tem jaquetas, a gente tem calças. Então essas jaquetas, elas são programadas para levar, na hora de fazer a drenagem, levar o líquido já para outra cadeia linfática. E elas são tão espertas que elas mimetizam a drenagem linfática igual a gente faz na terapia. A gente sempre começa fazendo drenagem linfática primeiro na área proximal, para depois ir para a área distal. A máquina também faz isso, então ela começa primeiro drenando essa região, para depois buscar mais longe. Mesma coisa na perna, então ela começa primeiro drenando a parte pélvica, trazendo aqui para cima, que a calça ela vem até aqui, depois ela vai buscar o pé. Então essas máquinas são super seguras, são eficazes, então elas não estouram o sistema linfático, elas não fazem anel fibroso, não fazem congestão em ar onde não deve ter. E o grande diferencial dessas máquinas mais novas é que as câmeras de enchimento, elas são sobrepostas, ou seja, a hora que elas enchem e esvaziam, elas massageiam o tecido também. Então hoje essas máquinas, elas são muito mais seguras e realmente elas funcionam. Só que o grande problema é que essas outras máquinas que eu comentei antes, elas ainda estão à venda no mercado e elas custam 1/5 do preço dessas máquinas mais avançadas. Então, infelizmente, ainda tem profissionais que têm essas máquinas, às vezes pacientes que desconhecem, compram essas máquinas e começam a usar sem indicação. Uma das grandes coisas que a gente consegue ver se a máquina pneumática já é ruim é uma máquina que vem escrito pressão só mínimo, médio e máximo. Quanto você está dando de pressão? A gente não sabe, eu tenho que dar a pressão certinha para não estourar o sistema linfático.
Então a gente tem que ter esses cuidados. E vale a pena frisar que a pressoterapia ela não pode ser usada como monoterapia. Não dá para usar só pressoterapia para tratar o linfedema. Por quê? Porque a pressoterapia ela tem ela tira mais água do que proteína do tecido. Então a proteína ela é tirada com enfaixamento, ela é tirada com manipulação do tecido, ela é tirada quando a gente usa laser. Então assim, a pressoterapia ela pode ser utilizada em graus iniciais de linfedema. Nos graus maiores é sempre junto com o tratamento que é o padrão ouro, que é terapia física complexa. E na fase de manutenção, quando a gente já tratou o linfedema, ela também pode ser usada para facilitar a vida dos pacientes. Então elas podem ser usadas tanto no consultório como de forma domiciliar. Então, máquina pneumática funciona? Funciona. São mais seguras as que a gente tem hoje, só que elas não devem ser utilizadas como monoterapia. Então o ideal é que você sempre procure um profissional especializado que realmente entenda de máquina pneumática, possa fazer a prescrição adequada para você, saiba prescrever qual a vestimenta, qual a máquina, quais pressões deve ser utilizada, em qual fase do tratamento. Tudo bem? Então, eu espero vocês até a nossa próxima conversa. Tchau, tchau!